E estamos de volta com mais informações do mundo da bola do nosso tricolor. São Paulo terá paz após vitória. O que é que vocês acham? Vamos ver o que é que o pessoal estão falando aqui. E logo em seguida nós iremos com mais informações. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para mais informações. O que me irritou foi o Luciano dando uns passes de, abre aspas, defeito, fecha aspas, atrapalhando os contra-ataques. Mas olha, o Eduardo, o Luciano participou diretamente dos 2 gols. É que teve um, né? Teve. Se eu não me engano, era o Ferreirinha que estava aberto na direita e ele foi dar um toquezinho de calcanhar, uma escoradinha de calcanhar assim, não lembro para quem. E daí o São Paulo perdeu a bola. Nessa eu me irritei também, vou ser muito sincero. Então, esse é outro bom ponto, porque o Luciano no início era assim, ele consegue jogar nesse quarteto, ele consegue cavar um lugar junto com o Lucas, Oscar e Caleri que vão jogar. Essa era a pergunta do jogo do Corinthians. Agora, cara, já não tem mais nenhum dos 3, tem um monte de gente fora e ele é reserva. Não tem nenhum dos 4, né? Exato. E assim, eu acho que e você percebe que ele tem entrado tentando, então ele participa do gol, faz uma puta jogada e aí meio que escorrega na hora de finalizar, tem um gol anulado, mas o que a galera lembra é essa firula desnecessária que quase saiu o gol do adversário, tem um contra-ataque do adversário. Anúncio chat sempre aparece. Remar para recuperar terreno, credibilidade, espaço. Talvez tenha que se sacrificar, como os outros estão se sacrificando, né? O Ferreirinha voltando toda hora, o Alves recompondo toda hora, porque de fato você fala, cara, você tá com 7 desfalques, o Luciano não começa nem no Brasileiro e nem na Libertadores, ele tá com um problema com o Igor Vinícius também, né? Porque é o seguinte, deixa eu falar rapidinho sobre isso aí, Éder, por favor. O Luciano, permanecendo essa estratégia, esse modelo de jogo do Zubeldia, aonde ele se encaixaria, já que agora a gente tem 2 meias, o Oscar e esse menino que está rendendo muito, que é o Matheus, né? De extremo, ele não tem velocidade para jogar, né? Não seria nem os dois Ferreira e tal. Então, acho que a posição ideal para o Luciano brigar hoje seria ali com o André, né? Mesmo sem ter a característica de pivôzão e tal, mas um atacante mais perto da área, que ali ele é perigoso. A chance que ele teve no jogo ontem, impedido, ele finaliza muito bem, Luciano. Isso aí é muito claro, né? Agora, quando ele vai ali para trás, para iniciar a jogada, para buscar o jogo ali mais para trás, ele não dá a intensidade necessária que o time precisa, acaba perdendo algumas bolas que criam até discussões, como foi contra o Botafogo, e acaba que a torcida vai começar a pegar no pé dele. Então, na minha opinião, hoje, da forma que o São Paulo tem jogado, voltando alguns jogadores, né, de lesão, nomeadamente o Lucas e o Oscar, a posição para o Luciano só pode ser essa, na minha opinião. Essa briga ali com o André muda um pouco a característica, mas essa briga ali com o André no ataque, né? De 9, vamos dizer assim, né? Ele não gosta, né? De jogar ali. Mas aí, velho, é o que o Zubeldia falou depois do jogo contra o Santos. Ele vai ter que dar uma ajudada aí até a janela. Faltam 12 jogos, gostando ou não gostando. Se ele não gostar, ele não vai jogar. Exatamente, e até porque essa função é que tem menos, não é que não tem, mas é que tem menos responsabilidade na fase defensiva. Pois é. O Matheus, o que o Matheus tem corrido, dividido bola, dado porrada, coisa que o Luciano não faz. Então, ele já vai perdendo espaço nesse sentido também. Seria a melhor opção para ele, na minha opinião. Vamos falar primeiro sobre a busca de um centroavante, que aí eu já quero saber de vocês o que vocês fariam, se vocês trariam um centroavante ou não. O São Paulo está em busca de uma reposição para o Caleri, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo só vai fazer negócio se encontrar um novo Cedric no mercado. Um jogador que esteja sem clube, um jogador que chegue com contrato de produtividade, e nesse caso que seja um jogador que o Cedric saiu melhor que a encomenda, né? Ele chegou ali por produtividade e se tornou um titular do time, basicamente.
No caso do centroavante, o São Paulo nem quer um jogador para ser titular do time, mas alguém para compor o elenco ali, mas só vai fazer negócio se for nessas condições, um contrato de produtividade, porque não vai tirar dinheiro do bolso agora, porque a ideia, o principal objetivo do ano é fechar com um superávit, né? E a gente vai falar mais sobre isso também. Mas Arnaldo e Renan, pode começar pelo Arnaldo, vocês contratariam um centroavante do São Paulo? Bom, vamos lá. Eu acho agora, porque eu faço as contagens por fase, por isso que eu falei faltam 12 jogos, né? Faltam 12 jogos até a parada, até a janela. Os 3 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil, 7 do Brasileiro. Até lá, algumas coisas podem acontecer. Bate na madeira aí, Renan, vela a gente acendeu, vai. Ninguém pode se machucar mais, já deu. Lesão já deu, lesão grave já deu. Mas podem alguns jogadores mudarem a opinião da comissão técnica da direção. Foram os casos dos meninos durante aquela parada entre Paulista e Brasileiro, aquele famoso jogo-treino com São Bernardo. Depois daquele jogo-treino São Bernardo, a comissão técnica e a diretoria decidiram liberar o Eric para o Vitória. Depois da semana de treinos e do desempenho do Ferreirão e do Matheus Alves naquela situação. Por exemplo, então digamos que o Rian, com alguma oportunidade, tem um bom desempenho e que o Luciano tope jogar, como o Renan sugeriu, de atacante e também tem um bom desempenho. Aí talvez não seja tão prioritário, sabe, Éder? Eu entendo essa janela do São Paulo como a mais complexa, porque o São Paulo não pode gastar, e o São Paulo tem 4 questões para a janela. Ele não esperava não ter o Caleri e não ter o Luiz Gustavo, que eram 2 jogadores fundamentais para a temporada, aliás, 2 capitães, não é só, né? Então, ele talvez tenha que fazer o movimento do volante que ele talvez já esperasse, a questão do Thiago Mendes, etc. O Pablo tinha machucado e poderia ser vendido, e talvez agora tenha que fazer a opção centroavante por conta da lesão grave do Caleri. Mas aí ele tinha dinheiro, digamos, para um. Porque o Thiago Mendes seria um Cedric, né, guardando as proporções. Custa mais caro, mas é um cara livre no mercado, sem pagamento de direitos federativos. Tem dinheiro para trazer 2 para enfiar na folha de pagamento? Essa é a primeira pergunta. E aí, eu falei 2 situações, mas são 4, na verdade. Porque você tem as situações de Juan e Marcos Antônio. São situações diferentes. Né? São jogadores emprestados que custam caro, mas que começam a dar sinal. E aí, a dar sinal positivo. Sinal de jogadores de 26 anos, de vitalidade, de resistência, de dinâmica, de saúde, que é uma faixa que o São Paulo tem pouquíssimos jogadores. Ou o São Paulo tem jogadores depois dos 30 ou antes dos 20. Ele não tem jogadores no auge da carreira, por conta da falta de dinheiro. Esses 2 jogadores, talvez eles não sejam brilhantes, mas eles são bons jogadores. E aí eu vou fazer a pergunta de novo para você, Éder. Tem dinheiro para 2 inesperados desfalques, Luiz Gustavo e Caleri, e para esses 2 emprestados? Porque eu não consigo imaginar o elenco do São Paulo com essas limitações atuais sem o Juan e o Marcos Antônio, por exemplo. E já estou vendo ele sem Luiz Gustavo e Caleri. Então é muito difícil para um time que está com essa retração financeira pensar em coisas que acontecem na temporada. 2 emprestados e 2 titulares que estão fora da temporada, né? São as indagações para responder: vale a pena investir num centroavante? E acho que é mais fácil encontrar o lateral direito, mesmo que seja uma raridade, como o Cedric, que um centroavante custo. O centroavante que foi contratado no futebol brasileiro, livre no mercado, foi o Memphis Depay, que custa 3 milhões de reais mês, fora os bônus. Ele estava livre no mercado, né, o Memphis Depay, e o Corinthians fez a loucura que o São Paulo está se recusando a fazer, em termos de mercado, né?
Deixa eu só registrar o superchat do Guilherme aqui. Ele falou, incrível a vitória do São Paulo e não querendo jogar água no nosso chope, aí o meu chat vai entrar. Pera aí, vamos de novo. Então esse vai aparecer de novo no superchat, sempre não, tá aqui. Não querendo jogar. Pois é, meus amigos. Quem será que vai ser o substituto No nosso chope. Alguns de veículos de Caleri? transição, especialmente paraguaios, notaram que o Luciano em nenhum dos gols comemorou e parecia deslocado perante os companheiros. Eu não sei, Guilherme, não dá para falar exatamente isso sem estar no estádio, né? Exatamente. Eu vi que no final ele estava bem bravo, mas acho que era mais frustrado com o gol que ele queria ter feito do que não ter comemorado em si. Mas o Renan pode comentar a respeito. E Renan, eu queria também te perguntar, dito tudo isso que o Arnaldo já disse, você vê como mais importante a manutenção de Marcos Antônio e Juan ou a contratação, no caso, de um centroavante e a chegada de um volante? Cara, É curto, né? É curto, cobertor. É difícil. Uma pergunta na situação do São Paulo hoje. Acho que o São Paulo não está com condição de fazer nenhuma opção, né? Que você me deu, nem de contratar o Juan, de permanecer com o Juan e com o Marcos Antônio, muito menos de contratar um atacante. Jogador que a gente sabe muito bem que normalmente é mais caro, que os salários são mais altos, né? De atacante, o salário normalmente é mais alto. E é um jogador que é difícil você achar no mercado na condição que estava o Cédric. Normalmente, atacante, tá empregado, se não tá empregado, que é o caso do Memphis, é um cara caro. Cara, é uma situação difícil, mas repito, que eu já falei várias vezes. Então, o importante também é a diretoria agora ser transparente e falar, gente, é esse aqui, esse é o grupo nosso. Nós não vamos ter mais do que isso daqui. O Marcos Antônio, eu vejo como uma boa aquisição. Eu vejo o Marcos Antônio com muita qualidade, muito bom jogador. Com essa sequência, eu acho que é a maior sequência que ele tem desde que chegou no São Paulo. O rendimento dele tem sido muito bom, na minha opinião, mesmo no ponto de vista da marcação, que não é lá o seu forte, ele tem jogado bem nesse sentido também. Então, o Juan, eu gosto dele. Ele é muito forte na bola aérea, ele tem boa velocidade. Eu gosto do Juan. Só que eu não sei se eu faria essa movimentação, sinceramente, pelos zagueiros que nós temos e pela possibilidade de você, um quinto zagueiro, que eu falo sempre, ser um da base, né? Então eu não sei a condição do Juan se eu faria a movimentação. Do Marcos Antônio, sim, pela necessidade, pela qualidade e pela necessidade que o time está nesse momento. O Luiz Gustavo, infelizmente, a gente não sabe quando que ele volta, né? E isso aí fica uma lacuna importante ali no meio de campo. Inclusive, eu acho que daqui a pouco o Zubeldia vai ter que fazer alguma movimentação ali no meio. Não sei se já para esse jogo ou para o jogo do Náutico, porque essa é uma posição que hoje a gente não pode correr risco de perder jogador 10 dias. É uma lesãozinha leve, não pode correr esse risco. Então, quem sabe, num dos dois pode não, ele vai pode não. ter que tirar um dos dois, ver ali nos exames quem, né? Porque agora a questão do atacante precisaria. Acho que, na minha opinião, precisaria de um, só que não vai ter a condição financeira. Então, é melhor que estejam preparados André, Rian e o Luciano. E a pergunta que o rapaz colocou, não lembro o nome dele. Mas, de duas, uma. Primeiro, eu acho que ele estava meio B, que o André demorou um pouquinho para fazer o passe para ele e ele ficou impedido no gol. Daí ele até faz o sinal assim, mais rápido, antes. Faz o passe antes, que ele não estaria em impedimento e teria feito o gol. Ele estava meio chateado com isso daí. E, cara, diferente de mim, por exemplo, eu raramente fazia gol. Então, todo gol que saía, eu era o primeiro a sair correndo atrás dos caras. Eu gostava de sair na capa do jornal, agarrado nos caras. O Luciano não, o Luciano faz gol sempre, então ele tá acostumado. Eu tenho essas duas opiniões, não sei o que vocês acham sobre isso. É uma dessas duas aí. Ele tá incomodado, né? O negócio tá sério. A situação toda. Mas assim, no domingo no Morumbi, Éder, naqueles dois primeiros gols, tanto do Ferreirinha, sobretudo o segundo gol do André Silva contra o Santos, a jogada do Alves, que saiu na frente do banco do São Paulo, ele foi o primeiro jogador
Aí sai correndo para abraçar o Alves. Mas ele tá vendo, a bola dele não tá entrando, tá por né? Ele tá incomodado com a situação. Não tem sempre muito importante como sempre foi. Exato. Isso aí mexe com o cara mesmo, normal. Pois é, meus amigos, quem será o substituto de Caleri? Vamos ver o que é que o Neto aqui vai falar, porque tem novo desafio pintando aí e o Neto pode aí simplesmente pagar com a língua, hein? Vamos ver. Acompanhe comigo aqui agora em primeiríssima mão, hein? Vitor Roque, deixa ele, daqui a pouco ele vai ver. Aí, que daqui a pouco ele vai ver. Aí, eu tô dando Quem que você acha que vai fazer mais gol no ano, Ferreirinha ou Vitor Roque? Ferreirinha. Ferreirinha, Tem cara. 5 já no Então ano. espera, então espera. Já O ano, tem nós cinco estamos já. em abril ainda. Ó, espera já, então. já tem 5 já. Não, mas ele Quer botar a tanga também? Ele já Quer não botar a faz tanga gol. se o Vitor Roque bateu Ferreirinha? Quer botar? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Eu Esperar vou, o a hora que ele Cebolinha? fizer os 10 gols. Quer botar a tanga? A hora que ele faz o quê? Quer botar a tanga? Não, você tá Eu aposto que você que aposta é essa? Eu aposto que você. O Vitor Roque faz mais gol que o Ferreirinha no ano todo. Ai, meu Deus. Quer botar tanga? Quer botar tanga? Quer botar Vai. tanga? Eu vou botar tanga do Gavião. Se ele fizer 10 gols, eu vou botar tanga. Eu vou botar, mas eu não vou fazer o programa todo. Eu vou entrar de tanga, Vai. de conhecimento. Eu vou colocar uma cenoura ou um pepino aqui. Alguma coisa eu vou botar. Porque eu não vou entrar. Que esse ar condicionado gelado, eu vou passar vergonha. Não vou mesmo. Eu vou botar um enchimento. Quer apostar comigo? Não, que o Vitor. Então, você aí, ó. Você não quer. Ele que tá me chamando, foi ele que tá me chamando. Vamos Ah, eu quero entrar na aposta. Você já vai. Eu não tenho medo de aposta. Eu também Eu não. não tenho medo de errar nas minhas coisas, nas minhas convicções. Eu também não. Então aposta comigo. Vem de tanguinha aqui, que essas tatuagens tudo sua aí. Tatuagem da ex-mulher, tatuagem do sei de não quem. tem. Você tem sim. tenho, não. Você tem um beijo. Tenho Vem não. na virilha. Tenho não, tenho Você tem. Eu vi. O pastor Chiquinho viu. Você tem um beijo aqui, ó, na virilha. Pastor Chiquinho viu, velho. Velho. Aí você não quer mostrar o beijinho, né? Que você fez, né? O quê? Não tem beijinho. Então vai. Não tem beijinho. Pois é, meus amigos. E aí, o que é que vocês acham? Será que o Neto vai pagar aí a dívida? Vamos ver, hein? Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação do São Paulo.